Se você está começando a introdução alimentar e fica se perguntando o que eu preciso ter para começar, o que é útil comprar, o que não é, então aqui no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas de itens que você pode comprar, mas também vou dar algumas dicas extras que você pode adaptar na sua própria casa. Oi pessoal, aqui é a Ju. E hoje eu vou falar sobre alguns itens, né, que eu comprei e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então vamos para o primeiro item, que é sobre o cadeirão de alimentação. Vou pegar vocês aqui só para mostrar que aqui eu tenho o cadeirão da Multikids. Vou mostrar um pouquinho, não reparem a bagunça. Ele tem um cinto com 3 pontos e ele é fininho e tem uma plataforma aqui para o pé também. Então, esse cadeirão, ele é muito útil, eu utilizo ele até agora, até o momento, presente momento com a minha filha, e ele é super versátil, ele não tem muito conforto, assim como se você vê outras marcas, né, que são um pouco mais caras, mas em questão de custo-benefício, eu recomendo. Ele me quebra um galhão e ele consegue levantar essa parte branca aqui, que eu mostrei para vocês, né, então essa parte aqui levanta e ele fica bem compacto, né, principalmente se você mora em apartamento, você consegue colocar em qualquer cantinho assim, que não vai tomar muito espaço. O único porém dele é que essa parte de levantar é muito dura. Então eu já machuquei a mão algumas vezes, eu vou até tentar fazer um demonstrativo aqui, mas ó, é muito duro. E eu não me arrisco a ficar tirando e pondo muitas vezes, né? Então eu deixo já montado aqui porque tem um espacinho. É o único ponto negativo dessa cadeira, mas se você tem um espaço para deixar ela aberta, assim, ou se tem uma força, né? Porque embaixo ela tem 2 ganchinhos aqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas essas 2 garras aqui, você puxa e abre, e aí você consegue dobrar. Eu dei uma pausada aqui no vídeo para conseguir abrir de uma forma mais rápida, eu consegui abrir. Então, só para mostrar para vocês, né, que essa parte aqui, ela é. O segundo item que eu recomendo é o babador com contenção, né, porque os babadores simples, eu acho que eles acabam sujando, acabam não entregando a proposta que eles têm. Mas esse com contenção aqui, ele é bem levinho, baratinho, assim, e a Isa usa até hoje, né, claro que quando for bebezinho é um pouquinho mais pesado, né, mas eu usei desde pequenininha, ela tinha um roxinho que vem junto com aqueles pratinhos com ventosas, né, e eu recomendo, porque isso aqui salva vidas, principalmente no começo da introdução alimentar. A criança cospe, gente, não tem jeito, ela rejeita aqueles alimentos de vez em quando, por estranheza mesmo, né, então por próprio reflexo ela põe para fora. Então isso aqui eu já contei na hora, faz menos sujeira, né, então é útil até hoje, super recomendo. Agora vamos para o terceiro item, terceira dica, né, que são os pratinhos de contenção. Aqui você vai encontrar diversos formatos, né, eu trouxe aqui 2 para exemplificar. O que eu estou usando atualmente é esse aqui, que ele é uma fibra de palha de coco, né, aquela parte da casca do coco, então ele é meio sustentável, ele pode ir no micro-ondas, né, então o único porém dele é que às vezes se você faz algo com molho, é bem difícil de tirar essa mancha dele, né, então me parece assim, me passa pela cabeça que ele pode ser um pouco permeável, mas por hora ele tem atendido a proposta dele, né, um tamanho razoável. A Isa tá com 2 anos, né, então ela tá comendo mais, mas para um bebezinho também você pode pôr frutinhas, assim, é super bonitinho, e ele veio com uma colherzinha e um garfinho. A colherzinha ela quebrou, a gente foi cortar algum pedaço de alguma coisa assim, e aí quebrou bem nessa partezinha. Mas ele é bem resistente, né? Depende da comida que você tá fazendo. E aí o outro conjuntinho que eu trouxe, e que aqui eu já faço um alerta, é os pratos de melamina. Eu vou tentar trazer aqui no descritivo um pouquinho sobre esse composto, mas ó, esse aqui eu comprei, ele é de melamina, ele vem um pratinho pequenininho, ele vem esse garfinho e faca, e ele veio com esse copinho, que eu já tô dando spoiler aqui do próximo item. Mas é um conjuntinho que foi útil, né? E o garfinho e a colherzinha são bem pequenininhos, eu achei muito bacana. O garfo não é tão útil porque ele é meio grossinho, é difícil de furar as coisas, mas a colherzinha ajuda muito, principalmente se o bebezinho é pequeno, tem a boquinha pequena. Então no início, gente, vocês até nem precisam gastar muito com coisa de talher. Pega aquelas colherzinhas de sobremesa, né, de chá,
que super serve também, é mais o seu querer, né? Que às vezes você quer comprar um agradinho, né? Quer comprar um item assim para fazer a contenção e dar um ar lúdico também, porque as crianças gostam de brincar. Eu sempre brinco aqui da corujinha que falo, ó, Isa, tem que deixar esvaziar a barriguinha da corujinha para encher a sua, né? Então, a gente brinca aqui, ela fala aqui das orelhinhas, né? Então, é uma forma de estar ali um pouco distraindo, porque eu sei que nem sempre é fácil, né? Agora vamos para o quarto item, que são os copos de contenção. Eu comecei com a Isa com esse daqui. É um copo da Venti, né? Então ele tem um biquinho aqui, ele é maleável, né? E ele eu acho que serve até 150 ml, se eu salvo engano. Ele não tem marcação aqui, mas ele foi muito útil nesse começo, né? Principalmente no começo ali, eu super recomendo, porque ele quebra muito galho, assim, e não, é difícil de derrubar água, né? É leve, a criança consegue assim, ter um pouquinho de autonomia. Aí depois eu fui evoluindo, né? Eu fui passar para esse daqui, com um biquinho que, na verdade, ele tá cortado, porque ele tinha 3 pontinhos aqui. Então ele foi útil por bastante tempo. O que aconteceu é que aqui começa a fungar. Aí esse material de silicone ele é difícil de limpar, né? Então quando começou a formar o fungo, eu já cortei isso aqui e falei, não vamos usar mais. Eu só guardei mesmo para fazer o vídeo, mas depois a minha ideia é descartar, né? Ou ficar só com um copinho de contenção aqui sem usar esse bocão, né? Ele já não tá em uso. Aí o copinho da melamina que eu falei, né? E eu acabei esquecendo de dar o alerta, gente, é que esse material, ele é de um material de um plástico rígido e que não é recomendado para colocar no micro-ondas, né? Porque ele tem um composto que faz mal à saúde. E aí, se você aquece, você está promovendo que tenha uma migração desse composto da melamina para o seu alimento, né? Para o alimento da criança, nesse caso. Então, ele vem com a marcação falando, não coloque no micro-ondas, né? Tem até um símbolo aqui que eu não sei se vai dar para ver, mas está escrito aqui, prato à prova d'água, e tem um símbolo que não é para pôr no micro-ondas, porque se você submete esse material a uma alta temperatura, vai causar essa migração, que a longo prazo isso pode fazer mal para o seu bebê. Não é algo que assim de imediato você vai ver as consequências, mas que no futuro ele pode causar danos aí que podem ser sérios, né? E o porém também desse material é porque ele é rígido, então se ele cai, dependendo da altura, ele racha, ele quebra. Aí já não fica mais recomendado para uso, porque aí fica um espaço ali para a bactéria proliferar, né? Porque a bactéria adora, né, espacinhos assim que não são muito alcançáveis, né, para limpar e pode ficar com umidade, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele tá com um rachadinho aqui, eu também não uso mais, eu uso mais para pintura, coisas assim. Mas no início ele foi útil porque ele é levinho, então a Isa conseguia beber sozinha água, essas coisas, suco, né? Então dá uma certa independência para ela também. Um outro copinho que eu achei super bonitinho é esse da Hello Kitty, ele veio com tampa, é o que eu uso hoje, às vezes para sair, então eu ponho água aqui, e ele é um copo aberto, né, então é mais para uma criancinha que já tá um pouquinho maior, mas ele é bem útil, porque é por causa da tampa principalmente, né, eu acho que é super prático de pôr ele na malinha e levar a bebida que você quiser. E outro recipiente que a Isa usa bastante é essa garrafinha, com esse bico aqui, né, e ele tem esse caninho aqui, então é muito prático dela beber, né, aí tem gente que fala que isso não vai estimular, e afim, blá blá blá, mas é sua gestão, gente, é uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, que a introdução alimentar é você que vai fazer as suas regras, sabe, é bom seguir dicas e tudo mais, mas assim, tem coisa que eu acho que é demais hoje, ai, não pode isso aqui, porque senão a criança não vai conseguir aprender a virar o copo, aí dá o copo ela vai se molhar toda, então assim, você vai sentindo a evolução, o desenvolvimento, e aos poucos o seu bebê ele vai conseguir tomar isso aqui em um certo tempo, porque acaba sendo meio que intuitivo, ele tá fazendo por cópia, né, por exemplo. Então, assim, gente, dar tempo ao tempo também, não ficar muito preso, assim, ai não, eu tenho que ser esse copinho, porque senão o dente vai para frente, para trás, esquece isso, tá? E o quinto item que eu trago para vocês é até um item que eu julgo até um pouco supérfluo, porque para você guardar os alimentos você pode usar qualquer recipiente, mas eu achei bonitinho, né, esses aqui que você encontra principalmente em lojas de Daiso, ou nessas lojas de utilidades, que são marmitinhas, né, então essa aqui é super útil, assim, às vezes para levar uma comidinha, ela é de plástico, ela pode ir no micro-ondas, ela é de polipropileno, né, então super prático. Outra também que eu comprei, se eu salvo engano, eu não lembro se foi no Shopee, mas qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição. Foi esse daqui que vem com garfinho e faca. E o que eu gosto dessa marmita
é que ela tem, e não é para criança, né, às vezes é para adulto, já dá para comprar, mas o que eu gosto dela é dessas divisórias, e a tampa dela, ela vai vedar, né, então ela tem um septo aqui, ela tem um espacinho aqui que você tira esse pinguelinho aqui, você pode pôr no micro-ondas, né, para aquecer, dependendo do que você tem. Então é super prático para levar quando você vai para um lugar externo, assim, com sua criança, né, e precisa fazer um lanchinho. E também, essa daqui eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, gente? Lembrando, né, que aqui eu faço parte dos filiados, né, então tem uma certa monetização se você clicar no link, então ajuda a gente aqui no canal a dar uma crescida, né? E essa marmita aqui, o que eu acho legal dela é que ela vem também com um talherzinho aqui em cima, é uma colherzinha com um garfinho, que às vezes, dependendo da comida, ele não pode ser muito prático, mas se for comida que dá para dar de colherzinha, ajuda muito. Isso aqui me quebrou muito galho em várias saídas, até para shopping que a gente foi. Ela tem um caixinhozinho certinho. Ela tem um buraquinho aqui também, que eu perdi o pinguelinho, mas que é bom para pôr no micro-ondas. E o mais diferente, assim, é que ela é térmica, né? Então ela é de inox por dentro. E aí, quando vocês colocarem no micro-ondas, nunca põe aberto assim, né, gente? Porque alumínio aqui vai faiscar tudo no seu micro-ondas. E não que isso tenha acontecido comigo, mas né? A gente sabe que não pode pôr coisa assim de alumínio, né? Que brilha assim dentro do micro-ondas. Aí põe com tampinha lá no micro e tudo certo. Esquenta que é uma beleza. E aí ela tem vários tamanhos, né? Essa daqui era um dos menores tamanhos que tinha na época que eu estava procurando, porque eu queria algo prático para justamente levar, né, e trazer uma quentinha para minha filha. Quando a gente comia fora, ela ainda não comia essas comidas junto com a gente, né? Então eu recomendo essa compra. E aí, gente, essas são as 5 dicas que eu gostaria de trazer. É claro que para a introdução alimentar, você pode já utilizar coisas que você tem na sua casa, né? Potes dos mais variados, não precisa ser algo para criança. Pratinho, eu gosto muito desses pratinhos redondinhos para dar fruta, né, fazer um lanchinho aqui, é muito prático, mas se você tem qualquer potinho já serve também. Mas são algumas dicas de como você pode começar a criar, digamos que o seu enxoval para sua introdução alimentar. E se você acha que tem mais algum item para acrescentar nessa lista, coloca aqui nos comentários, dá um feedback do que vocês estão achando dessa série sobre introdução alimentar. E se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, tchau!